Muita paz, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem na graça do Senhor Jesus Cristo. Aonde essa mensagem ela chegar, que chegue paz, alegria, saúde e tudo de bom para você. Amém? Assim diz no livro de Mateus capítulo 19, versículo 29. Mateus capítulo 19, versículo 29. Primeiramente, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é uma profecia, viu? A Bíblia diz lá em Provérbios, se não tiver profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não tiver a pregação da palavra de Deus, o povo se corrompe. Por quê? Não porque eles querem, mas por falta de conhecimento. Ou seja, se não tiver a profecia, o povo se corrompe. Se não tiver a pregação da palavra de Deus, o povo se perde. Diz assim, Mateus 19, 29. Disse Jesus: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Presta atenção. O que Jesus disse? Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou bens materiais, por causa do meu nome, receberá muitas vezes aqui. Escute bem, Jesus está se referindo, receberá mais vezes, receberá muitas vezes aqui, e ainda herdará a vida eterna. Vamos lá. Jesus disse que aquele que tiver deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, campos, receberá muitas vezes mais aqui, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, quando Jesus disse que aqueles que tiver deixado tudo receberá muitas vezes mais, está falando aqui na terra. Está se referindo aqui na terra, receberá muitas vezes mais aqui na terra. E ainda no porvir herdará a vida eterna. Então preste atenção. Você que diz assim: Jesus não veio trazer saúde, Jesus não veio trazer prosperidade financeira. Veio sim. Essa palavra de Mateus 19, 29, já diz tudo. Aquele que deixar irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, campos, bens materiais, herdará muitas vezes mais e ainda receberá a vida eterna no porvir. Então aqui se refere a você receber aqui na terra e ainda no porvir. Aí você diz assim, missionário, então Jesus está mandando eu deixar meus irmãos, abandonar minhas irmãs, meu pai, minha mãe, minha mulher, minha esposa, meu filho, minha filha, abandonar os campos, ou seja, o que eu tenho,
por causa do nome dele, é isso que Deus quer que eu faça? Não. Quando Jesus disse, aqueles que tiver deixado tudo isso por amor ao nome dele, herdará muitas vezes mais aqui na terra e ainda herdará a salvação, a vida eterna. Jesus não está mandando você largar a sua família, abandonar, pegar a sua riqueza, seus bens e abandonar. Não é isso. Aqui ele está se referindo a se desprender. Se desprender. Você não fazer do que você tem um escape na sua vida. Jesus não está mandando você abandonar sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, o campo, sua fazenda, seu carro, sua casa, sua conta bancária. Não é isso que Deus está mandando. Deus não quer isso, que você faça isso. Mas Deus está falando, Jesus está falando o quê? Aquele que se desprender das coisas materiais. Se desprender, irmão, não é deixar para lá. É não colocar em primeiro lugar. É não colocar em primeiro lugar. Herdará muitas vezes mais aqui e ainda herdará a vida eterna. Eu vejo as pessoas dizer assim, Jesus, ele não veio trazer riqueza para ninguém. Jesus, ele se fez pobre para nos fazer rico. Lógico que essa riqueza se refere espiritualmente, mas existe as bênçãos que Deus ele nos propõe. Ele, como pai, ele propõe aos seus filhos a sua herança. E a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. E a Bíblia diz que tudo que está sobre a terra é de Deus. E tem uma passagem na Bíblia que diz que ele dá a quem ele quer, e tem outra passagem que diz que ele dá a quem for justo. Ele dá a quem for justo. Então ele diz, eu vou traduzir, aqueles que se desprender de irmão, de irmãs, do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos campos, por causa do nome dele, receberá muitas vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Receberá muitas vezes mais aonde? Aqui. Como é que eu recebo de Deus? Quando nós não fazemos do que nós temos a nossa força, o nosso braço forte. Tem pessoas que quando você fala de oferta, elas ficam tristes. Sabe por quê? É porque ela é presa ainda a bens materiais. Tem uns que chamam até o pastor de ladrão, né? De falso profeta, porque o pastor às vezes pede uma oferta. Essa oferta, ela é bíblica, ela é profeta, ela é profética. Então, quando Jesus manda aquele que deixar casas, ou bens, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, a que se refere coisas materiais. Por causa do nome dele, herdará muitas vezes mais aqui na terra e ainda terá a vida eterna. O problema é que as pessoas, elas começam a fazer campanhas e correntes, elas fazem coisas absurdas, jejuns, que vai maltratar o corpo físico dela, faz jejum alto, maltratando o corpo físico, mas ela é presa a bens materiais. Eu lembro que uma vez, a gente estava passando um momento difícil há muitos anos, aproximadamente de 22 anos atrás, 21 anos atrás, e eu tinha minha profissão de pintor, e a gente estava chegando na cidade do Goiás, e a situação muito difícil. E aí a minha esposa, ela saiu para caçar uma diária.
e bateu na casa de um casal. E o casal perguntou, a minha esposa pediu uma diária, alguma coisa para fazer, né? Para ganhar uma diária, que a situação não estava fácil. Saiu um casal. E aí minha esposa falou que eu estava desempregado, estava chegando ali recentemente, tal, coisa assim. E ele perguntou o que eu fazia. Minha esposa disse, ele é pintor. Aí falou para minha esposa me chamar para ir lá, fazer um orçamento de uma garagem. Mas antes, ela pediu, né, uma diária, fazer uma faxina e tal, que a situação não estava boa. E ele foi, junto com a esposa dele, pegou uma vasilha de arroz, só o arroz, e deu para ela levar para casa. No outro dia, eu fui lá fazer um orçamento para ele e pintei uma garagem desse irmão que era um crente. Era um evangélico. O problema é ser cristão. Ele deu lá uma vasilha de arroz, apenas o arroz. Agradecemos, temos que agradecer. Mas será que esse irmão só tinha esse arroz? Será que ele só tinha esse arroz? Eu fui pintar a garagem dele para mim almoçar e almoçar em casa. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas, por botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, né? Chamar os outros de irmão, pais do Senhor, isso mostra que ela é um cristão, uma cristã. Nada disso. Isso não é nada mais, nada menos do que uma religiosidade. O que eu quero dizer? É que muitas pessoas não prosperam, não são curadas. Não é porque ela não pede. É porque ela ainda é presa às coisas desse mundo. O próprio Jesus disse, aquele que se desprender de irmão, de irmã, de pai, de mãe, de campo, de casa, dos filhos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e ainda herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Sabe o que o Senhor me revela através dessa mensagem? É que muitos crentes de hoje, as suas casas se tornaram um depósito de farmácia, se tornaram uma farmácia residencial. Pessoas crentes evangélicos tomando remédios controlados, água cortada, luz cortada, gás, fogão sem gás, miséria e mais miséria na casa de muitos crentes, porque eles ainda não se desprendeu, não deixou os bens materiais. Os bens materiais ainda estão no coração dela, ou seja, coração na Bíblia é o pensamento, desejo e sentimentos. Então preste atenção. Às vezes os pastores esquecem de falar isso para as pessoas, porque parece que não quer que as pessoas conheçam a verdade. O que atrapalha a vida de muitas pessoas serem abençoadas é porque elas são presas em coisas materiais. Jesus não está mandando você abandonar sua família, sua casa. Não. Ele está mandando você se desprender por amor ao nome dele. Você não colocar isso em primeiro lugar. Hoje nós vivemos uma nação, uma geração de crentes rebeldes, avarentos, soberbo, ganancioso, materialista. Aí vai lá no altar, começa a falar em línguas,
pregar, tem uns que pregam amor. Olha, eu sempre digo para as pessoas o quê? Eu posso crer no Deus que você fala, mas às vezes eu não creio no Deus que você serve. Porque às vezes eles falam de um Deus, mas só fala, mas não serve aquele Deus. Eu posso acreditar no Deus que você fala, mas às vezes eu não creio no Deus que você serve, porque você prega o amor, mas vive o ódio. Você prega servir, mas quer ser senhor, quer ser senhora. Você prega que o maior aqui no reino de Deus tem que ser o menor, e às vezes você quer ser o maior. Então, às vezes você prega um Deus vivo, mas vive um Deus fingido, um Deus mentiroso. Né? Inclusive, essa mensagem vai para o grupo do WhatsApp. Lá no nosso grupo do WhatsApp tem muitos irmãos abençoados, posso dizer assim, mas ainda vivem no sistema religioso. A religião, irmão, só atrapalha. A religião só deixa a pessoa mais escrava do mundo. As pessoas, elas ficaram acomodadas. Não, acha que a miséria, a fome, a pobreza, a falta de tudo é humildade. Não é humildade, isso é miséria mesmo. Tem ricos humildes e tem pobres orgulhosos. Quando a Bíblia fala assim, aos pobres, Jesus diz, será pregado o evangelho, é pobre de espírito, gente. E tem rico, pobre de espírito. O que é pobre de espírito, você sabe? É todos aqueles que pode ter tudo, mas ela sente necessidade de Deus. Ela pode ter um avião, uma empresa de avião. Ela pode ter uma empresa do que for, mas ela sente o quê? Pobre de espírito. Não estou falando pobre de mente. Pobre de espírito. O próprio Jesus diz, bem-aventurado é o pobre de espírito, que verás a Deus, porque precisa de Deus, reconhece que precisa de Deus. Tem rico que é pobre de espírito, que precisa de Deus, reconhece que precisa de Deus. Já tem pobres que são orgulhosos de espírito. Para finalizar, isto é uma profecia da palavra de Deus. Isso é uma revelação da palavra de Deus. Só porque muitas pessoas estão doentes, na miséria. Hoje, você pede uma oferta para um crente, para o evangelho, eu não posso. Mas por quê? Porque elas ainda são presas. Jesus disse o quê? Todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, ou casa, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Você tem recebido muitas vezes mais? Às vezes não, porque você ainda é preso em coisas materiais. E ainda herdará a vida eterna. Então, aqui fala do reino da terra, dos bens que tem nesse mundo, que nesse mundo tem bem feito por Deus. E ainda herdará a vida eterna. Você pode ver que a pessoa materialista, sempre ela está precisando. Sempre ela está necessitada. Sempre está doente. Sempre as coisas estão dando errado. Por quê? Porque são presas. Ainda não largou tudo. Ou seja, ainda se não desprendeu, repito, não é você deixar tudo para trás, abandonar a família, esquecer família. Tem gente por aí que lava o carro 3 vezes por semana, às vezes toma banho 1 vez por semana e lava o carro 3 vezes por semana. Às vezes, tem pessoas por aí que adora a casa, o carro, o marido, a esposa, o filho, a filha, pai, mãe. Isso é pessoas presas em bens materiais. Sabe quando é que você vai vencer na vida? Nunca.
Ah, mas eu oro, missionário, eu jejum. Você pode jejuar 40 dias. Tem pessoas aí que jejuam há meses e meses. Não estou dizendo que o jejum não surge efeito, surge muito. Mas às vezes você não alcança o favor de Deus porque você é presa em bens materiais. É como diz a Bíblia, aquele que olha para o tempo, para as nuvens, nunca vai semear e nunca vai colher. Então Jesus, ele mandou a gente se desprender das coisas desse mundo. Não é abandonar, é se desprender. O que nós temos nesse mundo é Deus que emprestou para nós viver nesse mundo. Não é para você guardar, não é para você... Tem gente aí que guarda, morre e deixa ir para o governo. Por quê? Porque não se desprendeu de nada por amor a Jesus. Deus abençoe. Aonde chegar essa mensagem, que chegue paz, alegria, felicidade para vocês. Deus abençoe a todos.